todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente aos membros da banca que aceitaram o meu convite. Eu me chamo Gabriela Oliveira, eu sou aluna do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. A minha orientadora é a professora doutora Flávia Kelly Siqueira de Souza e a minha co-orientadora é a doutora Cristiana Paula Hope. O título do meu trabalho é Influência de áreas protegidas e não protegidas sobre o tamanho corpóreo de peixes de lagos de várzea na Amazônia. Essa minha apresentação ela está dividida entre introdução geral, objetivos, hipóteses, materiais e métodos, resultados e discussão. Para eu começar a falar do meu trabalho, eu preciso primeiramente falar como é a região amazônica. A região amazônica, ela apresenta diferentes origens geomorfológicas, ela apresenta ambientes altamente heterogêneos, nela ela abriga a maior bacia fluvial do mundo, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, e ela apresenta diferenças químicas e físicas de suas águas. Por ela apresentar diferentes origens geomorfológicas e diferenças químicas e físicas de suas águas, ela também apresenta diferentes tipos de ambientes. E esses ambientes podem ser florestas alagadas, podem ser lagos e canais. E eu trago uma atenção especial para as áreas de várzea, pois é onde ocorreu a minha pesquisa. As áreas de várzea, elas são compostas principalmente por grandes campos de herbáceas, como vocês podem observar nessa primeira imagem da Ilha da Paciência, e essas áreas de várzea, elas periodicamente são inundadas, e elas são inundadas principalmente por rios de água branca, que é o Solimões, o Amazonas ou o Purus. E esse ambiente, ela está associada principalmente a fatores ecológicos estruturantes, como a alta diversidade de espécies e as variações sazonais. Essas variações sazonais nós chamamos de pulso de inundação, que é essa subida e descida das águas. E essa subida e descida dessas águas, ela modifica continuamente o ambiente. Como vocês podem observar em março de 2023, na Reserva Biológica do Abufari, em outubro de 2023, como essa paisagem ocorre uma mudança contínua nela. E as espécies que vivem ali, elas buscam formas de se adaptar. E essas formas podem ser comportamentais, morfológicas e fisiológicas. As espécies que vivem em áreas de várzea, em período de águas baixas, elas ficam presas, elas ficam reclusas nesses lagos de várzea. E eles utilizam esse momento para se reproduzir. No período de águas altas, essas espécies que estão ali e essa água inunda essas florestas alagadas e elas se conectam, esses indivíduos eles se dispersam em busca de alimento e alguns se dispersam e vão para o canal principal do rio, onde eles usam esse canal principal para realizar a migração. E é nesse momento que essas espécies elas saem dessas florestas alagadas e vão em direção ao canal principal do rio, que elas são capturadas. E essas capturas elas podem ter fim tanto para a subsistência quanto para a pesca comercial. Treguido, em 2017, ele observou que há uma variação no padrão de consumo, tanto para a região do Purus quanto para a região de Manaus. Ele observou que para a região ao longo do Purus não há tanta preferência por certos grupos de peixes, há uma variedade nesse consumo. E essas espécies podem ser tambaqui, o surubim, o tucunaré, a matrixã e o pirarucu. Já para a região de Manaus, ele observou que há uma certa preferência por grupos de caraciforme. E esses caraciformes, a maioria era tambaqui, jaraqui, pacu e sardinha. E essa preferência gera uma seletividade na hora que ocorre essa pesca. Ele observou também, em 2021, que há certa preferência por grupos de peixes e que a venda, as espécies destinadas à venda, era muito menor do que aquelas espécies que era destinada tanto para venda e para consumo, e eram menor ainda quando era destinada só para consumo. Como vocês podem observar, existe um padrão de seletividade dessas espécies. E essas espécies, elas são esses grupos de caraciformes. Em 2009, Santos e colaboradores, ele observou que o consumo diário para a região de Manaus era cerca de 400 gramas diário por pessoa. Isso corresponde a 146 quilos consumidos anualmente. 6 anos depois, em 2015, Victoria Isaac, em suas pesquisas em 11 comunidades localizadas no Baixo Amazonas, no Purus e no Trombetas, observou que o consumo diário para aquela região era de 462 gramas. Isso corresponde a 169 quilos anualmente.
e que apesar daquela região as pessoas consumirem outro tipo de proteína, como carne de jacaré, carne enlatada, carne de caça, o peixe ainda assim era a principal proteína dos moradores daquela região. Tanto em período de águas baixas quanto período de águas altas, os moradores daquela região ainda assim preferiam a carne de peixe. E a atividade pesqueira para essa região, para a região amazônica, ela apresenta três pilares. Ela apresenta uma forte dependência, é uma tradição que é passada de gerações a gerações e é a principal proteína dos moradores dessa região. E por atividade pesqueira ela mostrar ser tão forte, ela também apresenta o seu alto valor, seja financeiro ou nutricional. A pesca na nossa região, ela pode ocorrer de diversas formas, com diversos equipamentos. Pode utilizar malhadeira, tarrafa, pesca com caniço e anzol, mas a que mais predomina é a pesca com a malhadeira, tanto pelo seu fácil manuseio e a resistência do material. E essa pesca, ela ocorre principalmente pelos pescadores tradicionais e os povos originários. E foi observado que esse pescado, ele não possui um destino certo. Ele é distribuído entre as famílias, entre os grupos ali, os grupos ribeirinhos, e parte desse pescado que sobra, ele é destinado a Manaus e é destinado à venda. E há uma alta preferência por esses grupos de caraciforme. Quando ele tem destino a Manaus, ele tem uma característica. Todos nós sabemos que quando esse pescado ele é destinado para venda, há uma alta procura por indivíduos maiores, e esses indivíduos maiores, eles apresentam um valor mais elevado no mercado. Conover, em 2002, ele observou que o tipo de captura para uma espécie de peixe-rei do Atlântico estava influenciando o tamanho corpóreo desses indivíduos e o peso também, que as capturas de pequena escala, elas não influenciavam o tamanho desses indivíduos, não tinha tanto impacto sobre o tamanho desses indivíduos, e que capturas aleatórias tinham suas influências, mas não era algo de grande impacto, e que as capturas de grande escala tinham grande impacto tanto sobre o tamanho corpóreo desses indivíduos, como também o peso, e que observando as gerações que eram concentradas gerações a cada um ano, ele observou que no final, na última geração, na quarta geração, o tamanho desses indivíduos já tinham diminuído drasticamente. Outros autores, como Treguido, em 2017, também observou que essa alta procura por indivíduos, por espécies no mercado, estava influenciando a redução do tamanho. E que também, quanto mais próximo a Manaus, uma cidade populosa, menor era o tamanho desses indivíduos, quanto mais se aproximava da nossa região. E há outros fatores que estão associados à diminuição do tamanho corpóreo desses indivíduos. Hope, que em 2022, em seus trabalhos, mostrou que mudanças bruscas no ambiente, águas muito baixas associadas à pesca, estavam influenciando o tamanho desses indivíduos, o tamanho corpóreo e o tempo de maturação sexual. E que espécies de Triporteus albos e Triporteus angulatus, eles estavam entrando mais cedo na maturação sexual. As fêmeas estavam apresentando um tamanho menor e entrando mais cedo nessa maturação sexual. E também o tipo de pesca, aquelas espécies que apresentavam sem relevância comercial, relevância para a subsistência e relevância comercial, elas tinham influência e tinham diferença no tamanho daquela pesca que era dependendo do seu destino. Barnick, em 2018, ele observou que a energia reprodutiva de algumas espécies do bacalhau do Atlântico estava ligada diretamente com a energia produtiva, e que uma única fêmea de 30 quilos, ela apresentava uma energia reprodutiva muito maior do que 37 fêmeas da mesma espécie. Então, quanto menor o tamanho, menor é a energia reprodutiva desses indivíduos. E a diminuição do tamanho corpóreo, o tempo de maturação sexual precoce e redução da abundância dos estoques pesqueiros são todas essas características que acabam influenciando esses indivíduos. Isso pode estar também ligado diretamente a uma gestão não tão competente, ou para algumas áreas que não apresentam nenhum tipo de gestão. Mas o que realmente protege essas espécies de que todos esses fatores aconteçam com elas? Existe uma instrução normativa que nós chamamos de período de defesa, e esse período de defesa, ele busca a proibição da pesca de espécies específicas em determinado período,
protege essas espécies que estão em período de reprodução e também protege essas espécies que são ameaçadas. Não existe somente o período de defesa para proteger essas espécies, existem também os acordos de pesca. Para a nossa região, existem ainda poucas informações sobre o status de exploração, e até antes de 1995, não existia nenhum tipo de acordo de pesca para a nossa região. Então, os moradores da própria área, os moradores da própria comunidade, eles criaram regras e usos, fizeram o seu próprio acordo de pesca, a fim de tanto proteger o ambiente, como proteger os indivíduos dali daquele ambiente, os peixes, proteger de invasores, pessoas externas que entravam naquelas áreas para capturar esses indivíduos. Segundo Aquino, desde 1995 a 2017, para nossa região foram criados aproximadamente 70 acordos de pesca. E esses acordos, eles são regulamentados principalmente pelo IBAMA, pelo MMA, pela SEMA e pelo IPAAM. Mas o que são esses acordos de pesca e para que eles servem? Os acordos de pesca, eles buscam o equilíbrio entre a conservação dos ecossistemas aquáticos e a manutenção da atividade econômica. E ele, principalmente, ele busca a participação da comunidade, pois ele é necessário compreender as particularidades de cada uma dessas regiões e também entender as necessidades desses moradores. E quando essas áreas elas são empregadas à gestão, elas apresentam duas perspectivas dessas gestões. Quando ela é feita com a participação desses moradores na tomada dessas decisões, onde eles estão participando ativamente, ela pode significar uma ajuda, pois nós sabemos que a única fonte, ou a maior parte da fonte de proteína dos moradores dessas regiões é proveniente do pescado, e também a fonte de renda dessas famílias é proveniente desse pescado. Então, quando ela é feita de uma forma bem-sucedida, ela significa o desenvolvimento dessa região. Quando ela é feita sem a ajuda desses moradores, ela pode significar um problema. Como eu disse, ela é a única fonte de proteína e a única fonte de renda da maioria dessas famílias. Então, se essa gestão não é feita bem-sucedida, isso significa a marginalização dessa região. Existem outras áreas protegidas que estão dentro de outras categorias, que são as RDS, que elas estão dentro de unidades de conservação, elas são consideradas unidades de conservação, onde famílias ribeirinhas e grupos indígenas moram nessa região, como vocês podem observar aqui nessa foto, é uma comunidade que fica ao longo do Purus, que está dentro da RDS Piagaçu Purus, e essas famílias, elas utilizam esse ambiente e eles exploram de forma sustentável os recursos naturais que estão dentro dessa RDS. Outra categoria de áreas protegidas são as áreas de proteção integral, que são chamadas de rebios, algumas delas. Essas rebios, elas são destinadas principalmente à proteção da biodiversidade, à proteção desses ecossistemas aquáticos, às espécies que estão em perigos de extinção e à regeneração natural desses estoques pesqueiros que, de alguma forma, eles estão sofrendo algum tipo de influência externa. Então, essas áreas elas acabam servindo para esse tipo de proteção. E nessa região das rebios, nessas unidades, elas têm uma característica: é proibido qualquer tipo de uso ou uso dessa região, exceto para fins científicos ou estudo, e principalmente precisa da autorização do gestor dessa região. As áreas protegidas, tanto pela comunidade como áreas protegidas pelo governo, elas se mostraram eficientes tanto para a proteção e para o desenvolvimento do tamanho corpóreo e o peso desses indivíduos. Ao longo do meu trabalho, eu vim mostrando que esses peixes, que essas espécies, que estão em áreas que não apresentam nenhum tipo de proteção ou que estão dentro de áreas que essa gestão não é feita de forma correta, isso acaba diminuindo o tamanho desses indivíduos e que a pesca excessiva ou a pesca que não é feita de forma correta, ela acaba influenciando o tamanho corpóreo
dessas espécies. Chirico, em 2017, ele observou que tanto áreas protegidas, áreas marinhas protegidas, geridas pela comunidade, isso equivalente a um acordo de pesca para aquela região, e áreas marinhas protegidas pelo governo, isso equivalente a unidades de conservação lá para aquela região, se mostraram um efeito positivo, tanto no peso, tanto no tamanho corpóreo, e também aumentou o valor dessas espécies no mercado. E deste modo, o meu trabalho ele buscou avaliar a influência de 4 áreas com diferentes níveis de proteção e regulamentação sobre o tamanho corpóreo de 6 espécies de lagos de várzea. O meu objetivo geral ele foi avaliar a influência de unidades de conservação e dos acordos de pesca sobre o tamanho corpóreo de peixes adultos de 6 espécies de peixes de lagos de várzea de diferentes níveis de proteção. O meu objetivo específico foi estimar o L50 e o L100 dessas populações de espécies comuns entre as áreas de estudo Catalão, a Ilha da Paciência, a RDS Piaga Supurus e a Reserva Biológica Bufari, de modo a estabelecer os tamanhos de referência para indivíduos adultos de cada área, estimar o tamanho médio dos adultos das populações de espécies comuns entre áreas de estudo Catalão, Ilha da Paciência, RDS Piaga Supurus e Rebio Bufari, tendo como referência o L100 de cada população, e testar o efeito do nível de proteção a quais as áreas estão submetidas sobre o tamanho médio dos adultos. A minha área de estudo ela é composta por 4 sítios de pesquisa do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração Diversidade da Várzea, o PEL de Diva. O primeiro sítio é a Ponta do Catalão, que está localizada na região de Manaus. O segundo ponto é a Ilha da Paciência, que está localizada no município de Iranduba. E o terceiro ponto é a RDS Piara Supurus. E o quarto ponto é a Reserva Biológica do Abufari. O meu primeiro sítio foi a Ponta do Catalão. Na Ponta do Catalão, ele está localizado entre a confluência do Rio Negro e Solimões. Por ele apresentar uma ictiofauna típica de várzea, ele é influenciado tanto pelo Rio Negro quanto Solimões, e ele tem mais influência dos Solimões, e ele apresenta uma ictiofauna típica de lagos de várzea. Na região do Catalão, ela não apresenta nenhum tipo de proteção, ela está próxima a Manaus, a distante a 5 quilômetros. Na Ponta do Catalão, nós amostramos somente um lago, que foi o Lago do Padre. A Ilha da Paciência, ela possui acordo de pesca, ela está localizada no Alto Amazonas, ela é administrada pelo governo do Amazonas, e ela está localizada no município de Iranduba, a distante a 36 quilômetros da região de Manaus. Não, é 50 quilômetros, eu confundi, perdão. E nela possui 6 lagos, o Lago Baixo, o Cacau e o Poção. Apesar de apresentar 6 lagos, nós utilizamos somente 3 lagos para a minha pesquisa. O próximo ponto foi a RDS Piaga-Supurus, que ela está localizada no município de Beruri. Ela é considerada uma unidade de conservação que é administrada pela SEMA e ela está distante a 223 quilômetros de Manaus. Nela existem 2 setores, o setor Itapuru e o setor Cuianã. No setor Itapuru, nós utilizamos 3 lagos, o Tapuru Mirim, o Apuí e o Xaviana. No setor Cuianã, ou Caua, como é conhecido, nós amostramos 3 lagos, o Lontra, o Rabicho, o Tendalzinho e o Pealzinho. E a Reserva Biológica do Abufari, nós utilizamos 2 lagos, o Lago Assoalhador e o Lago Mosca. A Rebio Abufari, ela é considerada uma unidade de conservação federal, ela é administrada pelo ICMBio, ela está localizada no município de Tapauá, distante a 406 quilômetros de Manaus. Para a amostragem das espécies, nós utilizamos os bancos de dados do PEL de Diva, de 2018 a 2023, onde essas coletas ocorreram semestralmente, tanto na enchente quanto na vazante. Para a coleta dessas espécies, nós utilizamos 10 redes de emalhar, de 10 metros de comprimento e 1,5 metros de altura, totalizando 100 metros de rede, e essas redes variaram de 30 a 120 milímetros as suas malhas. E essas redes elas foram dispostas de forma aleatória nesses lagos, e essa coleta caracterizou um total de 24 horas,
onde essas despescas ocorriam a cada 6 horas. Para transportar essas espécies que foram coletadas, nós utilizamos canoas motorizadas e essas espécies eram levadas até o barco da pesquisa. A amostragem dessas espécies, nós separamos esses indivíduos, nós separamos a nível de espécie, esses indivíduos eles eram triados e eram identificados em campo mesmo. Após essa identificação, esses indivíduos eles eram passados pela biometria, onde eles eram medidos e pesados. Após isso, era feita a sexagem desses indivíduos, onde nós íamos identificar aquelas espécies que eram macho e fêmea. Após isso, era definido o estágio gonadal desses indivíduos. Após esse procedimento, eles passavam pela evisceração e, por fim, eles eram pesados sem as vísceras. Para as coletas da Ilha da Paciência, seguia o mesmo procedimento, exceto que para a Ilha da Paciência não é feita a biologia dos peixes coletados. Para as coletas da Ponta do Catalão, esses indivíduos eles eram acondicionados em sacos com gelos, eles eram trazidos até o Laboratório de Dinâmica Populacional de Peixes, no INPA, eles passavam pelo mesmo processo que era feito em campo. E para determinar a maturação gonadal desses indivíduos, nós utilizamos uma escala adaptada de Nunes e Dampontielli e Brown-Peterson, onde nós dividimos esses indivíduos em 6 estágios. Aqueles considerados imaturos, em maturação, com gônadas maduras, desovado e em recuperação. As espécies escolhidas para minha pesquisa foram 6 espécies de caraciformes, que eles são alvos da pesca e estão entre as espécies mais pescadas na nossa região. Foram a Triporteus angulata, Triporteus auritus e Triporteus albus, que são 3 espécies de sardinha, o Milossoma albiscopum, conhecido como pacu, Potamorrhina altamazônica e Potamorrhina látea, que são conhecidas como as branquinhas. Para as estimativas de L50 e de L100, nós agrupamos 2 dados, onde nós utilizamos o L50, que onde é 50% desses indivíduos, eles atingem a maturidade sexual, e o L100, onde 100% de todos esses indivíduos, eles atingiram a maturidade sexual. E definido esse nível de agrupamento, indivíduos juvenis com gônadas imaturas e indivíduos adultos com gônadas maduras, nós ajustamos isso a uma curva logística em função do comprimento padrão, onde nós utilizamos o modelo generalizado misto e uma regressão logística e uma função de ligação logística para obter esses valores. Para a ponta do catalão, tanto o L50 quanto o L100, nós separamos a ponta do catalão, foi feita uma análise isolada. Para a Ilha da Paciência, como eu disse anteriormente, nós não fazemos a biologia desses indivíduos. Então, nós utilizamos os valores de referência que nós tivemos da ponta do catalão para a Ilha da Paciência, devido à proximidade dessas 2 regiões. Elas estão distantes a mais ou menos 36 quilômetros uma da outra. Então, há uma grande possibilidade de haver um fluxo de deslocamento das espécies entre esses 2 locais. Para o conjunto de dados da Rebio abufari e da Piagaçu purus, nós agrupamos essas 2 áreas, porque são áreas que estão sobre o mesmo nível de proteção, que são consideradas unidades de conservação. Então, houve a necessidade de agrupar a RDS e a Rebio. Definidos esses valores de L50 e de L100, nós isolamos os valores maiores ou iguais ao L50 e do L100, a fim de fazer uma comparação entre essas duas regiões, onde nós separamos fora de unidade de conservação, aquelas áreas que estão fora de unidade de conservação, que seria a Ponta do Catalão e a Ilha da Paciência, e outro grupo, unidade de conservação, que seriam os grupos da Rebio abufari e a RDS Piagaçu purus. Para avaliar a diferença do tamanho dos indivíduos, nós separamos 2 grupos de dados, aqueles que estão entre o L50 e abaixo do L100, e aqueles indivíduos que estão acima do L100. E para testar isso, nós utilizamos o teste de Bartlett, que era para avaliar a homogeneidade das variâncias, o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos dados, e para aqueles dados que não seguiram esses pressupostos, nós utilizamos as análises não paramétricas de Wilcox, que era para testar as diferenças entre as medianas e comparar as distribuições entre os grupos. Para comparar o tamanho dos indivíduos entre as áreas, nós utilizamos o teste de Shapiro-Wilk e Bartlett para testar a normalidade e a homocelasticidade das variâncias.
Para aqueles grupos que atenderam esses pressupostos, nós seguimos para o teste de ANOVA e teste pós-hoc de Tuck. E para aqueles que não atenderam esses pressupostos, nós utilizamos as análises não paramétricas de Kruskal-Wallis e pós-hoc de Dunn. E todas essas análises, elas foram feitas no programa de software R. O resultado da minha primeira análise foi a estimativa do L50 e do L100. Aqui nós consideramos no gráfico A aquelas áreas que estão fora de unidade de conservação e o B, aquelas indivíduos que estão dentro de unidade de conservação, Rebiu Abufari e RDS. E para os próximos gráficos seguirá o mesmo padrão. Para a Milosoma albiscopus, nós observamos que tanto o L50 quanto o L100 houve diferença daqueles indivíduos que estavam dentro de unidade de conservação. Para a espécie Potamorrhina altamazônica, tanto o L50 quanto o L100, para aqueles indivíduos que estavam fora de unidade de conservação, se mostraram menor do que aqueles indivíduos que estavam dentro de unidades de conservação. Para a Potamorrhina látil, também seguia o mesmo padrão, tanto o L50, que são os juvenis, e o L100, que são os adultos, também foram menor comparado a áreas que estão dentro de unidades de conservação. Para o Trimportus angulatus, nós tivemos um resultado diferente. Para Triportus angulatus, os indivíduos apresentaram o L50 e o L100, na verdade, o L100, que é o tamanho dos adultos, eles se mostraram maior fora de unidade de conservação. Posteriormente, eu vou falar melhor quais são os fatores que podem estar por trás disso. Para Triportus auritus, tanto o L50 quanto o L100 se mostrou menor fora de unidade de conservação quando comparado àqueles indivíduos que estão dentro de unidade de conservação. Triportus albus também seguiu o mesmo padrão, o L50 e o L100 também foi menor fora de unidade de conservação comparados àqueles indivíduos que estão dentro de unidades de conservação. Para avaliar o efeito do nível de proteção onde aqueles indivíduos foram considerados fora de unidade de conservação e dentro de unidade de conservação, aqueles indivíduos que estavam entre o L50 e o L100, nós conseguimos ver que existe diferença significativa para a maioria das espécies quando nós vamos observar aqueles indivíduos que estão dentro de unidade de conservação e aqueles indivíduos que estão fora de unidade de conservação. Para Trimportus angulatus, aqueles indivíduos juvenis mostraram maior fora de unidade de conservação. Para os indivíduos adultos, que estavam acima do L100, nós conseguimos observar diferenças significativas para a maioria das áreas, onde as espécies se mostraram maiores dentro de unidade de conservação, quando comparada com aqueles indivíduos que estavam fora de unidade de conservação. E, novamente, para os indivíduos adultos, Trimportus angulatus se mostrou maior fora de unidade de conservação. E isso pode estar associado a 3 fatores. Tanto para o L50 quanto para o L100, mostraram indivíduos maiores fora de unidade de conservação. E esses fatores que estão associados podem ser a subamostragem de indivíduos grandes dentro da unidade de conservação, onde talvez esses indivíduos adultos, ou a maior parte desses indivíduos adultos, eles utilizem outros lagos para se alimentar ou se reproduzir. Fatores populacionais, como sobrevivência, densidade populacional e crescimento, e que isso pode gerar efeitos compensatórios, onde há uma variação nessa densidade populacional. E onde, quando há essa variação, isso pode gerar competição por recursos, tanto alimentação como espaço, e isso gera o crescimento reduzido desses indivíduos. E o terceiro fator, a taxa de predação maior dentro da unidade de conservação. Assim como o Triportus angulatus, ela consegue completar o seu ciclo de vida, ela consegue recursos tanto alimentares e de crescimento dentro daquela região, daquela área que é protegida, outras espécies também estão sobre os mesmos fatores. Eles conseguem crescer, eles conseguem se alimentar de uma forma saudável e que muitos desses indivíduos podem ser predadores da Triportus angulatus. Mas para realmente entender de fato o que está por trás desse meu resultado, onde esses indivíduos apresentam tamanhos maiores fora de unidade de conservação, necessita de estudos mais aprofundados
tanto como taxa de crescimento e idade de crescimento também desses indivíduos para cada uma dessas regiões. É necessário fazer um estudo de caso para cada uma dessas regiões para realmente entender de fato o que pode estar por trás desses resultados. A manutenção e a proteção de espécies exploradas comercialmente que estão dentro de unidades de conservação, essas espécies, elas acabam tendo o seu ciclo de vida bem sucedido. Rorier, em 2024, mostrou em sua pesquisa, ele estudou a espécie de Cycla vasoleri, que é uma espécie de tucunaré aqui da nossa região, que esses indivíduos que estavam dentro da reserva biológica do Atomã, tanto os indivíduos jovens como os adultos, eles mostraram um tamanho superior àqueles indivíduos que estavam fora de unidade de conservação. E com isso nós podemos observar esses efeitos positivos dessas regiões. Sordalen também, em 2022, observou que lagostas do Atlântico que estavam dentro de áreas marinhas protegidas, tanto as fêmeas quanto os machos, aqueles indivíduos que estavam dentro de áreas marinhas protegidas, eles mostraram um crescimento positivo, tanto na questão do tamanho corpóreo e também como na energia reprodutiva. Esses indivíduos, eles mostraram um melhor crescimento dentro dessas áreas protegidas. Como nós podemos observar aqui, o nível de proteção em cada uma dessas regiões. E aqui eu trago que tanto para Milossoma albiscopo quanto para Triporteus auritus, esses indivíduos eles mostraram tamanho superior dentro daquelas áreas que apresentam algum certo nível de proteção. Quando nós olhamos para a Rebio abufari e a RDS piagasuapurus, nós conseguimos observar que eles condicionam indivíduos maiores comparados àquelas áreas que não apresentam nenhum tipo de proteção, como é no caso aqui da ponta do catalão. Para Triporteus auritus também, nós conseguimos observar que a RDS piagasuapurus e a Rebio abufari, ela condiciona indivíduos maiores dentro da sua região, comparado àqueles indivíduos que estão em local aberto, em área aberta, que é no caso a ponta do catalão. Tanto a Potamorrhina altamazônica quanto a Potamorrhina latio também apresentaram tamanhos superiores àquelas áreas com algum certo nível de proteção, como na Ilha da Paciência, que apresenta acordo de pesca, e a RDS piagasuapurus, quando nós comparamos essas duas áreas, a área ponta do catalão. Para a Potamorrhina latio, também seguiu esse padrão, onde nós conseguimos observar que a Rebio abufari, a RDS piagasuapurus e a Ilha da Paciência, ela abriga indivíduos maiores comparado àquelas áreas da ponta do catalão. Isso pode estar ligado diretamente ao comanejo que ocorre na região da Ilha da Paciência. A Ilha da Paciência, ela mostrou tamanho máximo maior para a espécie de Potamorrhina altamazônica comparado à região da ponta do catalão. E como eu disse, isso pode estar associado ao efeito positivo do comanejo. Medeiros Leal, em 2021, em sua pesquisa, observou que ao realizar o comanejo do pirarucu na região da Ilha da Paciência, ela acabou servindo como uma espécie guarda-chuva, que ao ser feita a proteção do pirarucu, acabou protegendo outras espécies que estavam ali naquele lago. E ele observou também que algumas espécies que antes não estavam ali, ou eram encontradas antes, mas não estavam mais, quando foi empregado esse comanejo para aquela região, algumas espécies recolonizaram e algumas espécies começaram a utilizar esses locais. E isso mostra como o efeito positivo de áreas que apresentam um certo nível de proteção. Para Triporteus albus e Triporteus angulatus, em caso eu chamo a atenção para o Triporteus albus, na Rebio abufari e a RDS piagasuapurus e na Ilha da Paciência, nós conseguimos observar que essas regiões elas abrigam indivíduos maiores comparados à ponta do catalão. No caso da Triporteus angulatus, ela apresentou tamanho maior fora de unidade de conservação, mas quando nós comparamos a Rebio e a RDS piagasuapurus, nós conseguimos observar que a Rebio abufari, ela apresenta uma unidade de conservação mais restrita, onde não é permitida a entrada, ela consegue abrigar indivíduos maiores comparado à RDS piagasuapurus. E Triporteus albus, elas não apresentaram diferença significativa entre a ponta do catalão e a Ilha da Paciência. E isso pode estar relacionado à proximidade geográfica
dessas duas regiões. A Ponta do Catalão e a Ilha da Paciência, elas estão distantes a mais ou menos 36 quilômetros uma da outra. E para espécies de caraciformes que migram médias e longas distâncias, 36 quilômetros, não, para eles não é praticamente nada. Então, como são regiões próximas, pode haver um grande fluxo de deslocamento entre essas duas regiões e não apresentar tamanho para essa espécie, não apresentar tamanhos diferentes para essas duas regiões. Para Milossoma albiscopum, Potamorrhina latio e Triporteus auritus, eles mostraram tamanho máximo superior dentro da reserva, dentro da RDS Piaga supurus, quando nós comparamos com a Ponta do Catalão. E isso mostra os efeitos positivos de ambientes protegidos. A área da Ponta do Catalão e da Ilha da Paciência, elas são mares que sofrem com histórico de pesca, e principalmente a Ponta do Catalão, que ela é uma área aberta e que não apresenta nenhum tipo de proteção. E por serem áreas abertas, há uma seletividade na pesca e na captura de peixes maiores, pois em pessoas, moradores próximos a essas regiões, elas vão até esses locais, elas adentram esses locais e utilizam esses lagos. Então, acaba havendo uma grande visita de pessoas nessas regiões, tanto na Ponta do Catalão e na Ilha da Paciência, que são regiões próximas a Manaus. Hilborn e Walter, Kim e Derrisson, eles nos trazem uma importante reflexão de entender o tamanho máximo, médio e mínimo dessas espécies para essas regiões, pois ao entender como está ocorrendo o desenvolvimento desses indivíduos, elas são importantes para entender e elaborar uma gestão e conservação dessas áreas, uma regulamentação mais adequada, a política de pesca que ocorre nessas regiões, a dinâmica populacional dessas espécies para essas regiões e, principalmente, avaliar a saúde dessas populações que estão nessas áreas. E nós sabemos que peixes que não alcançam tamanho potencial, eles podem ser indicadores de diversos fatores, como a pesca intensa, essa degradação do habitat, as secas severas e a mortalidade natural que ocorre para esses indivíduos. As unidades de conservação, ao longo do meu trabalho, vocês conseguiram observar que as unidades de conservação, elas podem beneficiar a gestão desses recursos pesqueiros. Van Dyck Batista observou em 2012 que as áreas de proteção, as unidades de conservação e aquelas áreas que apresentam algum certo nível de proteção, elas estavam sendo positivas, pois essas espécies elas estavam conseguindo completar seu ciclo de vida e estava gerando o efeito do transbordamento, que esse efeito de transbordamento é quando essas espécies elas têm as suas condições de vida favoráveis dentro dessa região e elas acabam saindo, transbordando para outras regiões que não apresentam nenhum tipo de proteção. E essas espécies, elas acabam sustentando a pesca desses locais que não apresentam nenhum tipo de proteção. A implementação das unidades de conservação em áreas que não apresentam nenhum tipo de proteção ou um tipo de gerenciamento, elas podem ser de fundamental importância para a conservação dessas espécies, para a preservação de indivíduos maiores, a manutenção desses estoques pesqueiros e que essas espécies elas evoluam sem sofrerem algum tipo de impacto. Ela garante o desenvolvimento sustentável dessa região e, principalmente, que elas atendam às necessidades dessas comunidades. O meu estudo, ele apresentou diversas fragilidades ao longo desses 2 anos, principalmente as distâncias dos sítios de coleta, as coletas espaçadas, que ocorriam semestralmente, as limitações dos parâmetros populacionais, as escassez de informações para aquela região e, principalmente, a dificuldade logística e financeira. Como nós sabemos, o principal meio de transporte aqui na região amazônica é feito através dos rios. E os sítios de coleta são locais muito distantes. E muitas das vezes faltava recursos financeiros para ir até esses locais. Em virtude de todos esses fatores que eu abordei durante a minha apresentação, o meu estudo ele contribuiu a partir dessas análises realizadas
mostrar que as unidades de conservação, elas desempenham um papel fundamental na manutenção das populações de peixes e que influenciam positivamente o crescimento das espécies de peixes comerciais e não comerciais, e elas abrigam peixes com tamanhos corporais maiores. E através disso, eu fiz algumas considerações para a conservação. A necessidade de ampliar a medida de conservação inclui áreas onde não há nenhum tipo de proteção ou acordo de pesca ou monitoramento para aquelas regiões, mais ações voltadas para políticas afirmativas e gestão dessas áreas protegidas, garantindo a qualidade de vida para as comunidades locais, e reforçar o monitoramento dessas áreas com um acordo de pesca para garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e da manutenção dos ecossistemas. E também o apoio para as pesquisas de universidade científica ou institutos científicos que realizam pesquisas nessas regiões, que ao realizar pesquisas nessas regiões, a comunidade acadêmica, elas conseguem resultados mais elaborados, e esses resultados mais elaborados, eles podem servir como uma ajuda ao realizar ou elaborar a gestão para cada uma dessas áreas, pois nós iremos entender as particularidades e as necessidades que tem cada uma dessas áreas. Eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Flávia Souza, a minha co-orientadora, a professora Cristiana Paula Hopke, ao Laboratório de Dinâmica Populacional de Peixes, a qual eu faço parte, ao PEL de Diva e todas aquelas instituições de fomento que auxiliaram a minha pesquisa durante esses 2 anos. E eu também gostaria de agradecer aos meus colegas do PELD que participaram dessas coletas comigo durante esses 2 anos e meus amigos da turma de pós-graduação que também participaram dessa caminhada até aqui. Obrigada, gente.